Salmo 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Até aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Deus vivo, o Senhor dos senhores. Laços do passarinheiro. Aqui é uma promessa de que Deus te livrará do laço do passarinheiro. Quem é o passarinheiro? Representado aqui, Satanás. Os laços, armadilhas que ele coloca no meio do caminho, para fazer o crente, o servo de Deus, a serva de Deus cair. Os laços, armadilhas. E essas armadilhas que o diabo coloca, ele coloca desde o momento em que ele começa a estudar a vida do homem. Ele sonda área por área da vida do ser humano, e em cada área individual ele prepara um tipo de laço. Mas não tem nenhuma área, nenhum lugar que ele prepare um laço que o Deus poderoso, que se manifestou, como João escreve em 1 João 3,8, para desfazer as obras do diabo, não possa desfazer. Tem coisas que às vezes estão presas na vida da pessoa, estão amarradas ali na vida da pessoa, porque a pessoa não percebeu que precisava de uma intervenção divina naquela área. E o Evangelho ele é repleto de segredos, né? E só o Espírito Santo revela os segredos. O Espírito Santo e Jesus, que é íntimo de Deus, né? Só eles revelam segredos. E um desses segredos são as chamadas palavras-chaves. A Bíblia fala em provérbio como maçã de ouro em bandeja de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Isso também é na oração. Por isso que Jesus falou, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, que vós sereis ouvidos. Ué, peraí, não é pelo muito falar? Então o que o Espírito Santo está nos mostrando? Você não tem que simplesmente falar, você tem que ter a palavra certa para direcionar para aquele alvo que está diante da tua frente, que se apresentou no teu caminho. Então, as cercas do diabo, os laços do diabo, as armadilhas do diabo. Observa que quando alguém está fazendo obra, para cada área que ele vai trabalhar na obra, ele usa uma ferramenta específica. Já notou? Quando alguém está construindo alguma coisa, tem várias ferramentas que a gente conhece aí na sociedade. A colher de pedreiro, o machado, o martelo, o prego, a talhadeira, a chave de fenda, chave de boca, chave de Phillips. Requer um monte de ferramentas para você chegar ao resultado final, não é isso? A nossa vida espiritual, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a nossa vida é uma verdadeira reconstrução das operações do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que em Cristo nós revivemos, nós fomos o quê? Ressuscitamos com Ele, nós somos renovados. Essas palavras revelam o quê? Que há uma transformação, há uma operação que a tua vida vai passando. Desde um medo, que pode para muitos parecer uma coisa simples, um medo, a uma coisa, um pânico, que é o extremo do medo. Então, para cada área da nossa vida, que a gente sente que é como um cerco, a gente não consegue vencer, precisa de uma ferramenta específica. Que ferramentas são essas? Palavras que partam da boca do nosso Deus. Quando a gente abre a boca, a gente está mostrando para Deus, sempre lembrando que Ele conhece todas as coisas, mesmo antes da palavra sair da nossa boca. Mas Deus, quando você fala, espiritualmente você está dizendo, eu permito,
Quando você fala na oração, se humilha diante do Senhor, aí você está indo além. Você não diz, Senhor, eu não somente permito, como eu desejo e como eu necessito. Você está mergulhando mais ainda. A profundidade da obra na tua vida vai ser maior. Quando você persevera na oração, não desiste, aí você está dizendo para Deus, Senhor, eu necessito, eu preciso, eu quero muito, eu não posso viver sem, só o Senhor pode fazer. Aí Deus se agrada da nossa oração. Você está mostrando diante de Deus, com as tuas orações, com a tua perseverança, de que você quer que Deus opere naquela área da tua vida. Está amarrada as coisas ali, está presa ali. Aí o Espírito Santo, que é o dono das ferramentas, dono dos dons, dos talentos, dono da palavra, ele é dono de todas as coisas. O Espírito Santo, que Jesus disse que receberia do que era dele, o Espírito Santo entra com a palavra, vai lá e mexe naquela área da tua vida e quebra aquilo que está bloqueando tua passada, está bloqueando a tua vida. Quer ver uma das cercas do diabo terrível na vida do ser humano? Muita gente não se dá conta do perigo que é isso. É a falta de perdão. Falta de perdão é um cerco do diabo terrível em torno da alma e do espírito da pessoa. Prende a pessoa de tal maneira, aí as pessoas não entendem. Por isso que tem muita gente confusa por aí, desviada. Eu ia para a igreja todo culto. Eu dormia, faltava pouco dormir na porta da igreja, eu orava, eu lia a Bíblia, os que não sabem o que significa o jejum, né? Que jejum, aquele tipo de jejum totalmente errado, que é deixar de comer, quando a Bíblia mostra que o jejum verdadeiro está lá em Isaías 58, enfim, eu jejuava, eu isso, eu aquilo. Por que as coisas não acontecem? Porque Deus estava esperando uma palavra da tua boca que desse permissão ao Espírito Santo, que não é ladrão, Espírito Santo não é invasor, Espírito Santo não é mal educado. Às vezes a pessoa diz assim, Espírito de Deus, entra em mim. Aonde? Ele quer entrar, começar a tirar a mágoa, o ódio que tem no teu coração. Não, isso aí deixa, porque isso aqui eu não esqueço o que fizeram comigo. Isso aqui deixa aqui. Eu quero Deus na minha vida, mas eu não. Eu perdoar alguém, eu pedir perdão a alguém, jamais, não. Eu estou certo, eu não estou. Entre em mim, Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar, vai trabalhar, vai se mover aonde tem ódio, rancor, raiva, inveja, ganância, cobiça. Isso tudo são cercos do diabo em volta da pessoa. Aconteceu um episódio hoje. Uma pessoa foi visitar a casa de outra. Eu estive presente na casa dessa outra pessoa, que foi alvo da visita. Assim que essa mulher entrou na casa dessa outra pessoa, um objeto que estava na mão dessa mulher, dentro de casa, que estava limpando, estourou, estalou, estourou, quebrou. O que foi isso? A tamanha possessão maligna que estava na vida daquela mulher, o impacto da presença maligna, refletiu numa coisa natural. As coisas espirituais interferem nas coisas naturais. As coisas naturais não podem interferir nas coisas espirituais. Um demônio pode quebrar um objeto. O objeto não pode quebrar um demônio. Demônio é espiritual, objeto é natural. Então, tamanha possessão maligna na vida daquela mulher, o objeto que estava na mão da moça, da outra moça, assim que ela entrou em casa, o clima já mudou e o objeto quebrou. Pá, estalou. Estalou. Veja o tamanho da presença maligna que não estava ali. O diabo acompanha os que são dele. E o Espírito Santo não abre mão daqueles que são dele. E você é de quem? Se você é do Espírito Santo, bote uma palavra de oração na presença dele e peça a ele com a espada dele. Efésios 6, versículo 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Peça o Espírito Santo com a palavra dele para quebrar
cortar todos os laços, arrancar, arrebentar e cortar as cercas, rebentar os grilhões, cortar as correntes. Nada pode deter a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Quanta gente cegamente é enganada pelos falsos profetas, achando que está levando um objeto natural para casa, que vai interferir nas coisas espirituais que se passa na vida da pessoa. Não, claro que não vai. É a palavra de Deus que penetra naquilo que é espiritual e também penetra naquilo que é natural. Não tem nenhum lugar que a palavra de Deus esteja impedida de operar. Mas Deus, o nosso Deus, ele atua, a Bíblia diz, com decência e ordem. Nosso Deus é Deus de regras. Nosso Deus é um Deus perfeito. Ele não invade a tua vida, ele não invade a tua privacidade. Ele te mostra aonde está o teu sofrimento e pergunta se você quer se ver livre daquilo. Acredite, meu irmão, tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Eu nasci assim, vou morrer assim. Palavra de quem? De crente? Não, não pode. Quem é crente jamais poderia falar uma frase dessa. E você conhece pessoas que já falaram assim? Ah, você tem que aceitar, é o meu jeito. Eu tenho que pegar o meu jeito, primeiro eu tenho que pegar o meu nascimento, morrer e ressuscitar em Cristo num novo nascimento. Lembra de Nicodemos? João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. Novo nascimento, você tem que nascer de novo. E outra coisa, eu tenho que pegar o meu jeito, que cada um tem o seu, e não modificar o meu jeito para te agradar, mas modificar o meu jeito para servir melhor ao meu Senhor. Não se modifica para agradar o outro, se modifica para glorificar a Deus e servi-lo melhor. Pegar todo o meu jeito e submeter ele a Cristo. Não, porque se falar eu respondo. Agora é o contrário, se falar eu oro. Se me desejar mal, eu desejo. Não, se me desejar mal, eu oro pela pessoa. Temos que pegar o nosso jeito e submeter à vontade de Cristo. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes, para as coisas se desembolar na tua vida, tem gente que fica com a cabeça a mil. Ano que vem, muita coisa vai ter que mudar. Ano que vem, Deus fala, olha, eu sou o Senhor que controla os tempos. Eu começo um novo ano na tua vida a partir dessa data. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele mesmo vai lá e quebra. Manda a espada do Espírito quebrar aquilo que está bloqueando a tua vida. E você ainda não percebeu. Agora, antes de começar uma obra, você prepara o lugar, não prepara? Por isso que o Senhor mandou Moisés dizer ao povo, diga ao povo que se santifique hoje, que amanhã Deus fará maravilha no vosso meio. Diga ao povo que se santifique hoje. Então a santidade, que é a separação das coisas que estão ligadas ao reino das trevas, e a prática das coisas concernentes ao reino de Deus, a santidade é que te prepara para receber as operações da palavra de Deus através do Espírito Santo. Então, laços do passarinheiro, está cheio deles aí. Tem gente que é presa por uma mentira. A mentira está cercando a vida da pessoa, está prendendo a pessoa, está amarrando a pessoa. Enquanto a pessoa não abandonar a mentira e o serviço ao diabo, as coisas não vão andar. Não se arrepender e deixar, as coisas não vão andar. Tem muita gente que está presa em laços, esse também é perigosíssimo, que nem foi o diabo que colocou, foi ele ou ela mesmo, com o trabalho das suas próprias mãos, que se enrolou. Desde as coisas mais simples, um simples trabalho, ou coisas tão profundas quanto, por exemplo, um casamento. Tem pessoas que a gente conhece, que se enrolou na vida do casamento com as próprias mãos. Não, eu quero casar com ele. Eu quero. Quem manda em mim sou eu. Vai lá e casa. Eu quero casar com ela. Quem manda em mim sou eu. Conhece pessoas assim? Não, quem vai morar com ele sou eu. Quem vai morar com ela sou eu. O crente já teria que pensar assim. Quem vai morar comigo e com ela é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que procurar saber se ele se agrada de morar junto conosco.
Tem que se procurar saber se ele se agrada, se ele está no negócio, se é ele que está direcionando, se é ele que está separando as vidas. Eu tenho que saber se isso agrada ao Espírito Santo, porque a minha vida é para servir a Deus. E como é que eu vou viver com alguém que não tem o mesmo propósito que eu? Não tem como, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Então o passarinheiro vai botando os laços, vai botando laço, vai botando laço, vai botando laço. E a pessoa não vê o seu caminho prosperar. Não prospera espiritualmente, não prospera naturalmente, não prospera na saúde, não prospera financeiramente. Por quê? Porque as palavras do diabo, as investidas satânicas, estão cercando a vida dele, estão cercando a vida dela, está ali em volta, ó, aprisionando. É como se o diabo estivesse te controlando, deixando você ir até um certo raio de distância, até um certo local, mas num certo raio de distância, assim, está o domínio dele por ali, é porque você não consegue passar. Você conhece pessoas que vão fazendo coisas, mas chega um certo ponto, a pessoa desiste, ou a pessoa para, ou a pessoa volta atrás. A pessoa vai indo bem, chega um certo ponto daquilo que a pessoa se propôs a fazer, naquele ponto começa a dar errado, começa a dar para trás, começa a ter problema, a pessoa desiste, aí tenta de novo, dá para trás. É o cerco do diabo que a pessoa está esbarrando. Só o poder de Deus pode quebrar os cercos que o diabo coloca em volta. Só o poder de Deus. Olha que cerco diabólico estava sobre a vida de Jó, em volta da vida de Jó, usando a própria mulher dele. O diabo falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó resistiu, se submetendo a Deus. Ele dá declarações profundas antes, né? Nu nasci no ventre da minha mãe, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. E diz, como falam malucas, assim falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Ele resistiu, resistiu, resistiu. E o Senhor chegou na cara do diabo e disse: viste tu, meu servo Jó? Enfraqueceu-se todas as forças do diabo, todas o que o diabo cercou para tentar arrancar ele da presença de Deus, se enfraqueceu e se despedaçou, se fez em pó debaixo dos pés dele. E Deus ainda foi além, né? Nosso Deus é poderoso. Vou dar a ele tudo em dobro que ele tinha e não permito mais que tu toque. Você crê que você pode viver uma vida aqui na terra sem que um cerco do diabo consiga prevalecer sobre a tua vida? Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você crê que as cadeias do diabo, aquilo que o diabo prendeu a tua vida, armou lá no passado? O diabo não pode tocar onde está o Espírito Santo, claro que não. Mas ele pode começar a requerer coisas que são dele, que foram entregues a ele lá no passado. Ele não falou isso desde Mateus 4 e Lucas 4? Os reinos desse mundo me foram entregues, e eu dou a quem eu quiser. Quantas coisas lá no passado, às vezes, as pessoas entregaram a Satanás, através de reza, através de rezadeiras, através de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de pactos. Ficou lá atrás, ficou na permissão do inimigo. E isso agora está te atrapalhando. Isso tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Você crê nisso? E que por essa palavra nos guarde, nos proteja. A Ele seja toda a glória. Amém?